Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Copa do Brasil. Mais 3 equipes estão classificadas para a terceira fase da competição. O Vasco da Gama jogou em São Januário e quase foi eliminado. Vasco vencia o Água Santa de São Paulo por 2-0, tomou a virada. O Água Santa chegou a estar vencendo por 3-2, Vasco empatou em 3-3, levou a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis venceu por 4-1. O Operário do Paraná, o Fantasma, não teve nenhum trabalho contra o Vila Nova em Minas. Venceu por 2-0. E o Souza, que na primeira rodada havia jogado na Paraíba e eliminado o multicampeão Cruzeiro por 2-0, desta vez passou de fase. Chega à terceira etapa da competição ao vencer o Petrolina de Pernambuco por 1-0. Vasco, Operário e Souza da Paraíba, mais 3 classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu vou falar sobre os jogos. Deixa eu mostrar aqui, atenção, atualizando os potes para o sorteio da terceira fase da competição. Por enquanto, Vasco da Gama e Operário estão no pote 2. Aliás, o Operário vai ficar no pote 2. O Vasco tem uma chance ainda de integrar o pote A. Falei pote 2, é o pote B, né? Integrar o pote A do sorteio que acontece depois desta segunda fase da competição. Por enquanto, atenção, por enquanto são 11 equipes garantidas como cabeças de chave, como integrantes do pote A do sorteio para a terceira fase. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense e Ceará estão garantidos, vão integrar o pote A no sorteio. Poderão estar no pote A se passarem da segunda para a terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians, Fortaleza, Internacional, Bahia e também o Cuiabá. O Vasco, posição 22 do ranking da CBF, está aqui como segundo reserva, na espera. Se 2 equipes, entre Cuiabá, Bahia, Inter, Fortaleza e Corinthians, se dois desses 5 times forem eliminados nessa segunda fase, o Vasco entra para o pote A. Se uma equipe for eliminada, entra o Goiás. Se 2 forem eliminadas, entra também o Vasco da Gama. Juventude, Sport e CRB, que estão na sequência do ranking, poderão entrar com eliminações do pessoal que está no pote A por enquanto, se Juventude, Sport e CRB avançarem. O Vitória, que já está classificado para a terceira fase por ter sido campeão da Série B do ano passado, só vai integrar o pote A se uma galera for eliminada. Não só os 5 aqui, que estão aqui, o Corinthians, Fortaleza, Inter, Bahia e Cuiabá, além também de Goiás, Vasco, Juventude e Sport, por exemplo, serem eliminados. Então, a chance do Vitória, do CRB e do Sport integrarem o pote A é mínima nesse momento. Já exceto que o Operário do Paraná vai ficar no pote B. Entenderam então? Mais próximos aqui de um possível ingresso no pote A, Goiás e Vasco da Gama. Repito, para o Goiás entrar, um dos 5 aqui tem que ser eliminado. Para o Vasco também entrar, 2 dos 5 tem que ser eliminados nesta segunda fase da Copa do Brasil, que termina a fase na semana que vem. Teremos na próxima semana aí 16 jogos. Serão 4 partidas na terça-feira, dia 12, 6 jogos na quarta, dia 13, 6 jogos na quinta-feira, dia 14. Vamos lá. Dia 12, terça, 7 da noite tem CRB e Atlético de Minas. 8 da noite, Portuguesa do Rio e Cuiabá. 9h30, Caxias e Bahia. 9h30 também, ABC e Brusque. Lembrando que nesta segunda fase da Copa do Brasil, se der empate, decisão da vaga vai para os pênaltis. Quarta-feira, dia 13, 7 da noite tem Ipiranga e Porto Velho de Rondônia, Sport e Murici de Alagoas. 8 da noite, jogam em Brasília, Nova Iguaçu e Inter. 9h30, que está 9h20, mas 9h30. 9h30, 21h30, 9h30, em Natal, América e São Luís. No Maranhão, em São Luís, Sampaio e Ferroviário. E em Caxias do Sul, Juventude e Paysandu, repito, quarta-feira, dia 13, 9h30 da noite. Quinta, dia 14, 7 da noite tem Brasiliense e Criciúma. 8 da noite, no ABC Paulista, São Bernardo e Corinthians. 8h30. Em Marabá, no Pará, o Águia recebe o Capital de Tocantins. E 3 jogos encerram esta rodada
da segunda fase, na quinta-feira, dia 14, a partir das 9h30 da noite. Em Maringá, no Paraná, Maringá e Amazonas. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Anápolis. E em Fortaleza, Fortaleza e Retrô de Pernambuco. São os jogos, 16 jogos que fecham na semana que vem esta segunda fase da Copa do Brasil. Se eu voltar aos jogos aqui desta quinta-feira, fala um pouquinho aqui do Vasco da Gama contra o Água Santa. O Vasco começou muito bem a partida, logo a 3 minutos o Galdames fez Vasco 1-0, aos 15 o Vegete ampliou para 2-0. Jogo tranquilo, classificação mesmo no primeiro tempo bem encaminhada. Até que nos acréscimos da primeira etapa, a 47 do primeiro tempo, o Neilton descontou para o Água Santa. Então, intervalo, Vasco da Gama 2, Água Santa 1. No segundo tempo, o Robles empatou para o Água Santa 13 da segunda etapa. E aos 42, o Luan Dias marcou 3-2 para o Água Santa. O Água Santa virou a partida para cima do Vasco. Mas logo em seguida, 5 minutos depois, o Vasco empatou com o Lucas Piton. 3-3 no tempo normal, decisão nos pênaltis. Nos pênaltis deu o Vasco da Gama 4-1. O Vasco que havia perdido as duas últimas disputas de pênalti, nesta mesma fase, em 23 e também em 22, na segunda fase da Copa do Brasil. Em 22 perdeu para a Juazeirense lá na Bahia, depois de empatar em 1-1 no tempo normal, perdeu nos pênaltis por 4-2. E em 23, ano passado, perdeu em São Januário para o ABC, no tempo normal 0-0 com o ABC, nos pênaltis deu o ABC 6-5, portanto o Vasco quebra esse tabu e passa para a terceira fase da Copa do Brasil. O Operário jogou em Nova Lima, Minas Gerais, venceu por 2-0, Ronaldo a 1 minuto de jogo e Maxwell a 38 marcaram os gols da vitória e da classificação do Operário do Paraná, que eliminou na primeira fase o Operário do Mato Grosso do Sul, empatando o jogo no Mato Grosso do Sul em 0-0 e agora venceu o Vila Nova lá em Nova Lima por 2-0. Finalmente o Souza da Paraíba, que havia eliminado o Cruzeiro na primeira fase, vencendo em casa por 2-0, nesta quinta-feira venceu também em casa, lá em Souza na Paraíba, o Petrolina de Pernambuco por 1-0, o Diego Ceará foi quem marcou o único gol da partida. Vasco da Gama, Operário e Souza, que passaram para a terceira fase da competição, vão engordar a conta bancária em R$ 2.205.000 a premiação da CBF para quem avança aí à terceira fase da Copa do Brasil. Fui!